Olá, meu nome é Silvânia Brandão, sou administradora e professora de ensino superior. Atualmente sou coordenadora dos cursos de Administração e Gestão Comercial da Faculdade Prisma. Vim aqui falar sobre um tema muito importante e que nesse atual cenário pode ser de grande importância à nossa sociedade. Você já deve ter ouvido falar a palavra empreendedorismo ou empreendedor. É uma palavra grande e às vezes até difícil de pronunciar. Empreender é resolver-se a praticar algo laborioso e difícil, tentar, delinear, pôr em execução, segundo o dicionário Michaelis. De acordo com Schumpeter, que ele é um pesquisador do assunto ainda no século passado, o empreendedor é alguém versátil, que possui as habilidades técnicas para saber produzir e é capitalista, que consegue reunir recursos financeiros, organizar as operações internas e realizar as vendas de sua empresa. Empreender significa não somente a ação prática de criar um negócio próprio, mas também se relaciona com a atitude de inovar, de se dedicar integralmente a transformar ideias em realidades. Empreender é ser um pouquinho de Thomas Edison e não se conformar em ficar a vida inteira lendo sob a luz de um lampião a querosene. Empreender é enxergar oportunidades onde outros veem dificuldades. Empreender é procurar fazer parte da solução e não do problema. Empreendedorismo vem ganhando espaço nos cursos das mais variadas áreas do conhecimento e também já vem fazendo parte das séries iniciais. Tais ações devem-se ao fato de que se percebeu a importância de despertar o espírito empreendedor nos mais diversos campos das atividades humanas no Brasil. De acordo com o blog do professor César Magalhães, as atividades empreendedoras são aquelas que exigem para sua realização uma certa categoria de indivíduos sonhadores e inovadores, com reconhecida capacidade de trabalho, forte espírito de liderança, coragem para assumir riscos, enfim, pessoas imbuídas do desejo de transformar sonhos em soluções e que não abrem mão de levar em consideração todos os seus valores éticos aliados a um compromisso social. Assim, o termo empreendedor assumiria de repente um significado próximo ao de transformador. Sonhador é aquele que vislumbra a luz do sucesso incandescendo o futuro e vai em busca do caminho que o levará até lá de maneira planejada, segura, persistente e responsável. Nesse caso, sonhar é apenas o primeiro passo rumo à realização, mas não deixa de ser o passo fundamental, que acende a chama e acende o espírito, que estimula a criatividade, que provoca a motivação. O sonho do empreendedor é um sonho diferente. É um sonho alimentado por uma enorme força de fé. Aquela fé que remove montanhas e que leva o sonhador a atingir seus objetivos. Aquela fé cantada e decantada nos manuais de autoajuda e que tem o poder de levar o sonhador até a realização de seu objetivo. O empreendedor vive com a certeza de que irá vencer e caminha com firmeza rumo ao sucesso. Para ele, obstáculos não são barreiras, mas etapas a serem vencidas. Obstáculos não intimidam, desafiam. Cada obstáculo vencido é um novo gol marcado na partida contra a realização do sonho e vencer muitos obstáculos significa ganhar de goleada, o que, convenhamos, é muito mais saboroso do que ganhar de 1-0. As primeiras iniciativas de aulas de empreendedorismo no Brasil aconteceram em 1981, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Um levantamento específico sobre o tema, feito em 2008 pelo GEM, mostra que ainda falta um esforço maior em educação empreendedora na maioria dos países. A educação empreendedora é um fenômeno novo no mundo inteiro. O importante no empreendedorismo é ser intolerante à incerteza, assumindo riscos, sonhando. Quem muda o mundo faz o que ama, segundo o professor e autor de livros Fernando Dolabella. A cena de crianças vendendo limonada em filmes americanos é quase clichê. Para os especialistas, isso diz muito sobre a cultura empreendedora do país. Temos que trabalhar o empreendedorismo desde a infância, e isso não é comum para os brasileiros. Nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças aprendem desde muito cedo. Em algumas cidades no Brasil já existem projetos para aulas de empreendedorismo, desde o jardim da infância. É o caso de São José dos Campos, interior de São Paulo. O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar isso em realidade. Esse modelo não vincula o sucesso do empreendedor à realização, mas à busca.
Ele aprende que se não fizer nada, o sonho não gera efeitos. Entre as características trabalhadas estão liderança, autocontrole, network, senso de oportunidade, conhecer o campo de atuação e criatividade. O importante em ensinar desde cedo na escola é que a criança, quando recebe uma informação, leva para casa e isso é disseminado. Não muda só o aluno, começa a mudar a sociedade. É um círculo virtuoso. A importância do empreendedorismo está na geração de riquezas, promovendo crescimento, desenvolvimento, gerar mudança tanto econômica quanto social. Ser empreendedor é possuir algumas das características como criatividade, proatividade, capacidade de organização, planejamento, responsabilidade, capacidade de liderança, habilidade de trabalhar em equipe, assumir riscos calculados, controlar resultados, ter uma visão de futuro, aproveitar as oportunidades, ser agente de mudança, saber ouvir, ter facilidade em comunicação e encarar os possíveis fracassos como uma oportunidade de aprender e ser melhor. Para ser empreendedor, não basta apenas ter uma boa ideia e querer criá-la, sem antes muita dedicação no trabalho e nos estudos. Identificar o que deseja é o primeiro passo de um longo caminho. Dentre os muitos métodos de como se tornar empreendedor, a criatividade é a principal lição. Utilizar a criatividade em vários cenários, pesquisar sobre os mais diferentes assuntos estimulam a inovação. Inovar é tratar coisas de sua realidade de forma diferente e acreditar na sua ideia. Também é um ponto muito forte do empreendedor. Você compraria o que você está vendendo? Depois de ter certeza que sim, a próxima etapa é buscar o consumidor e torná-lo um fã do seu produto. Ter ideias não é algo que possa ser ensinado. O processo de ter ideias vem em um momento de descontração. Por esse motivo, orienta-se ter blocos de anotação para rascunhos de ideias súbitas. Pode ser útil na criação de projetos futuros. Para tornar-se um empreendedor, é preciso, antes de tudo, pensar como empreendedor. E para isso é necessário nos analisar e analisar também o ambiente que nos cerca. Ter um autoconhecimento. Saber seus pontos fortes, seus pontos vulneráveis e depois dessa avaliação, buscar suprir os pontos fracos e fortalecer ainda mais suas vantagens. Enquadrar as características que percebeu sobre si e aperfeiçoá-las, conforme as características citadas como as de um empreendedor. Sempre é possível treinar seus hábitos e características, então esteja sempre buscando agir com criatividade. Mas não se perca, criatividade sem objetividade não gera resultados. O empreendedorismo é uma das mais poderosas armas contra a miséria e que possibilita o desenvolvimento socioeconômico. Mas para que se tenha um real empreendedorismo, é necessário investir em educação empreendedora. As pesquisas indicam que no Brasil é crescente o número de jovens que pretendem empreender. A média de jovens que empreendem no Brasil passa de 4 milhões em 3 anos para jovens entre 14 e 24 anos de idade. Entre as características que mais marcam o perfil empreendedor são desafiadores. Para esses jovens, grandes problemas existem para grandes soluções inovadoras e atualizadas. Tem como objetivo maior causar impacto na vida das pessoas. A maior motivação para jovens empreendedores é buscar soluções inovadoras que resultem em bem-estar e qualidade de vida para várias pessoas. Informações. Os jovens que empreendem distribuem informações, pois os jovens estão sintonizados com a tecnologia e informações sobre o mundo. Dinamismo. Os jovens empreendedores possuem dinamismo para acompanhar o mercado e flexibilidade para se atualizar constantemente. Inteligência precoce. Saber lidar com problemas, resolver conflitos, ter capacidade de liderança e capacidade de planejamento e organização, além de raciocínio lógico. Novos paradigmas. Os jovens da geração Y, que consiste na geração atual, têm maior tendência em assumir riscos e decidir baseados na própria opinião sem seguir hierarquias. Preferem criar seus próprios padrões e empreender baseados em sua concepção de negócio e inteligência. Ousadia do empreendedor. O que diferencia os empreendedores de sucesso daqueles que ficam pelo caminho é não se deixar dominar pela insegurança, sendo necessário ter ousadia de empreendedor, ou seja,
não ter medo de errar ao descobrir um novo filão de mercado. Uma das principais características dos empreendedores de sucesso é a impulsividade controlada, que está relacionada à tomada de decisão, que é a capacidade de assumir riscos e iniciativa. Ter visão de mercado é de fundamental importância para o empreendedor jovem escolher o segmento que deseja atuar. Saber o que será a tendência de negócio para os próximos anos só é possível a partir do momento em que você conhece quais são as categorias de empresas que estão crescendo e as que estão em decadência na atualidade. Até algumas décadas, a maioria dos empreendedores não tinha sequer o ensino médio. Contudo, atualmente ter estudado e qualificação é essencial para se tornar um empreendedor jovem, sendo que muitas pessoas bem-sucedidas profissionalmente começam as suas atividades antes mesmo de sair da faculdade. Crie um produto para as pessoas, como uma salvação para os seus próprios problemas. Não tente adotar a tecnologia de seus concorrentes. Em vez disso, adote questões próprias que resolvem para seus usuários. E por que estudar sobre o assunto? Hoje, as empresas buscam, para compor o quadro de funcionários, pessoas dispostas, com atitude, iniciativa, sobretudo empreendedoras ou intraempreendedoras, pois aquele estilo de empregado que fazia somente o que lhe era dito não se enquadra mais nas empresas do século XXI. Para isso, é necessário estar constantemente se atualizando, se empenhando para desenvolver com eficácia a sua atividade, quer seja ela de proprietário, de gerente, encarregado, vendedor, secretária, professor e até aluno. Sendo assim, espero que você aproveite bastante as aulas que farão parte desse projeto na Rede Educacional Prisma e que busque também, na medida do possível, aprofundar-se em alguns temas que lhe despertem maior interesse. Desejo que você tenha sucesso em sua vida, como estudante, como profissional e também em todos os aspectos de sua vida, pois se somos bem-sucedidos, com certeza somos felizes, e não somente pelo dinheiro, mas principalmente ao realizar uma tarefa com e por amor. Esse é o segredo do sucesso. Um abraço!